Ministro Eduardo Pazuello, aliás, que deve entregar amanhã uma nova estratégia de vacinação para o país. A informação veio do nosso âncora Kenzo Matida. O objetivo é focar em estados que estejam com o sistema de saúde comprometido, porque estão sendo atingidos por aquelas novas cepas do coronavírus. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a doutora Isabela Balalay. Agradeço sua presença aqui conosco no Visão CNN. Vamos falar então dessa estratégia. A ideia seria então imunizar primeiramente os estados do norte, atingidos aí pela variante amazônica, antes dos demais. A senhora acredita que essa é a melhor forma de evitar problemas, com mais problemas, aliás, né, com essa nova cepa? Embora a gente tenha dito aqui no Visão CNN que ela já está presente em 12 estados. Boa tarde, Isabela. Olá, boa tarde para todo mundo. É um grande desafio essa decisão, né? Na realidade, o que a gente vive é uma falta de vacina suficiente para atender o grupo de risco que a gente precisa. Ontem mesmo foi publicado uma nova versão do plano de vacinação contra a Covid, né, do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, que foca nos idosos dessa região, né, a região norte, não só Amazonas, mas Roraima, enfim. É importante entender que, sim, com a falta de vacinas, a gente precisa priorizar. E a priorização é evitar a morte. Esse é o grande, né, o momento de você evitar mortes e evitar a questão aí da estrutura de saúde para atender essas pessoas. Entendo que daí essa ideia, né, essa estratégia de dar um foco maior, não onde tem mais variantes, mas onde tem mais mortes e falta de estrutura para salvar vidas. Porque variantes a gente vai ter, já tem, no Brasil todo. A gente viu vários cientistas falando sobre isso, inclusive, que deveria ter sido feito um ataque inicial de mandar mais doses para os locais onde está havendo colapso da saúde. A senhora acredita que essa estratégia, por exemplo, a nossa repórter falou agora há pouco que Manaus pretende vacinar todos os maiores de 50 anos para tentar conter essa nova cepa que já fez tanto estrago lá na região. Então, a senhora acha que esse seria um momento de criar essas estratégias, enviar mais vacinas, não equitativamente para todos os lugares, mas para lugares que estão mais sob pressão de novos casos? Diante do fato de que essa é a prioridade da campanha de vacinação contra a Covid, e sempre foi desde o começo, daí os grupos prioritários, etc., sim, a prioridade onde a gente tem o caos total, né? Onde a gente tem pessoas morrendo por falta de atendimento, pessoas morrendo por falta de oxigênio. Então, assim, uma estrutura que não está dando conta do número de casos, independente de variante ou não. Mas o fato de isso está provavelmente muito relacionado à questão da circulação da variante. Agora, é importante lembrar que essas variantes, como a gente já disse aqui, não estão só na região norte ou em Manaus, mas elas já estão presentes em muitos estados e a gente tem que ficar de olho nisso. O ideal é que a gente tivesse vacina o mais rápido possível. Doutora Isabela, a gente já vê hoje, da forma como está sendo feita a vacinação, aquele chamado turismo de vacinação, porque, por exemplo, um município está com um grupo determinado sendo vacinado e no outro vizinho não está, essas pessoas do vizinho vão para lá para receber a sua vacina. Então, essa estratégia de enviar vacinas para diferentes lugares e elas não estarem, todo o Brasil, na mesma etapa de vacinação, isso pode incentivar esse chamado turismo aí da vacina? Hoje é uma grande loucura que a gente vive, né? Esse turismo da vacina realmente é verdadeiro. As pessoas atravessam a fronteira de um município para outro para conseguir a vacina. Isso não é nada bom. O que a gente precisa é realmente seguir aquelas prioridades do Programa Nacional de Imunizações. Inclusive, o Programa Nacional de Imunizações, não me lembro mais se na quinta ou na sexta, publicou uma nota voltada para os estados e municípios pedindo que sigam essa estratégia. Então, a estratégia é ampla,
Só que sem vacina, a gente precisa escolher a prioridade da prioridade. E isso o brasileiro, né, não está acostumado. Quer dizer, o Programa Nacional de Imunizações tem uma infraestrutura, assim como o Estado, o município, né, somados essas três esferas, uma estrutura muito boa para vacinação. Mas essa realidade de não ter vacina, isso está atrapalhando bastante. E essa promessa, por exemplo, do Ministério da Saúde de vacinar os brasileiros em 2021, todos os brasileiros que podem receber vacina, obviamente, a senhora acha que essa estratégia ela é factível? Sim, pelo número de doses que o Butantan promete, número de doses que a Fiocruz promete, a gente já chega muito perto disso. Mas a possibilidade de, né, novas negociações que não estão andando, né? A gente não vê essas negociações chegarem mais perto de serem factíveis. O problema é que a gente vai conseguir isso, se conseguir, até o final de 2021. E, por enquanto, a gente não está conseguindo nem vacinar o nosso grupo de risco. A gente tem, nesse momento, essa nova cepa se espalhando, como nós vimos, por 12 estados. Qual seria, na sua opinião, a melhor estratégia para evitar essa disseminação de uma nova cepa que já se comprovou que é mais contagiosa, né? Que não se sabe também se causa a doença de forma mais grave, mas que já se sabe que é mais contagiosa? A vacinação é a resposta. Quanto mais a gente demora para conseguir vacinar nossos grupos de risco, pelo menos, mais pessoas a gente vai perder, mais novos casos a gente vai ter, maior risco. Então, assim, dentro do factível, o mais rapidamente possível, a gente ter realmente uma vacinação em massa, né? Porque a gente vacinou muito pouco, porque tínhamos muito poucas doses. Nós temos 2 vacinas, então, aqui no Brasil que já foram aprovadas pela Anvisa para uso emergencial, que são a Coronavac e a vacina de Oxford. A senhora acha que mais vacinas, mesmo que as vacinas como a da Pfizer, por exemplo, que tem armazenamento mais complicado, poderiam estar nesse momento sendo negociadas e trazidas para o Brasil? Além da Pfizer, existem outras vacinas bastante promissoras e que mostram, né, uma facilidade maior em termos de conservação, etc. E tal. É claro que não dá para descartar nenhuma vacina, nem da Pfizer, nem da Moderna, nem a Sputnik, enfim, não vou citar todas aqui. Não dá para claro, desde que sejam aprovadas adequadamente pela Anvisa, seguindo todos os passos que são fundamentais para nós, toda vacina é bem-vinda, porque a perspectiva de termos vacinas do Butantan e da Fiocruz não são a curto prazo, são a médio, quer dizer, a curto, quer dizer, é fracionado, né? A gente vai, aos poucos, recebendo. E o ideal é que a gente não deixasse essas variantes circularem mais e não perdesse vidas que podem ser evitadas com a vacinação. Com essa variante que nós temos hoje, a cepa amazônica, as vacinas que nós temos disponíveis, elas são eficazes? Os dados até hoje mostram que sim, a probabilidade que essas vacinas são capazes de evitar a variante amazonense. Então, é isso, a gente tem a faca, tem o queijo e está faltando cortar, né? Está faltando vacinar a nossa população o mais brevemente possível. É o que nós esperamos, doutora Isabela Balalai. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Ela que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, um abraço, um bom final de tarde. Bom feriado, né? Hoje é feriado. Aqui não, aqui foi cancelado. É verdade. É verdade. Essa ainda é feriado, não é carnaval, mas é feriado. Um abraço para todos. Obrigada, doutora.